sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso podcast Vozes BPW Uberaba. Eu sou Josi Morelli e do meu lado está a minha companheira de podcast, Elaine Almeida. Sejam bem-vindos e não se esqueçam de já se inscreverem no canal do YouTube e também já clicar lá no sininho para vocês acompanhar todos esses podcasts e muitos outros conteúdos que nós estamos disponibilizando lá no nosso canal, ok? É isso aí, histórias incríveis, muitas dicas, muito conhecimento para você, mulher BPW, para todo mundo que acompanha a gente por aqui. E hoje não vai ser diferente, né, minha companheira? Sim. Temos um conhecimento aqui para adquirir, não Nossa, temos? Qual que é o hoje tema? temos um assunto muito especial, um assunto assim importantíssimo, principalmente para nós de negócios, né? Mulheres Sim. empreendedoras aí, que nós vamos falar do cooperativismo de crédito. E Hum. trouxemos, não uma, mas duas especialistas neste assunto, viu? E olha que, vou falar, é de peso, De viu? peso. Vamos De falar peso. sobre o cooperativismo e sobre investimento. É. Hoje eu saio daqui sabendo como cuidar do meu dinheiro. Até nós aqui vamos ó, aprender muito com Com esse certeza. assunto. E para isso nós vamos convidar então, nós já convidamos, né, a nossa associada e também faz parte da executiva, né, diretora financeira da BPW, Jordana, e também do Cicobi, você é gerente de relacionamento, né? Isso mesmo. Seja bem-vinda, Jordana. Obrigada, Elaine. Obrigada, Josi. Estou muito feliz de estar aqui. Uma oportunidade de estar falando do cooperativismo de crédito e estar trazendo aí para as mulheres mais conhecimento e empoderamento para elas poderem tomar as decisões delas. Conhecimento é Maravilhoso. muito importante, né? Sim, com Sim, certeza. com É isso aí. certeza. E você, Jordana, convidou, né? Trouxe uma convidada aí junto com você. Eu quero te pedir para você apresentá-la, por Apresente favor. ela pra gente. Sim, hoje está aqui com a gente a Giovana. A Giovana é gerente de relacionamento no Cicobi Credmed, com especial atendimento na pessoa física. Ela já tem uma trajetória bem interessante dentro da cooperativa, já há anos. Então, ela tem uma bagagem para poder trazer para nós aí de muito conhecimento de investimento para pessoa física também. Ah, quero Seja, muito. seja Seja bem-vinda, bem-vinda, viu, Giovana. Obrigada, Giordana? pessoal. É um prazer estar aqui. Que bom. Muito Vamos, bem. vamos conversar Vamos muito lá, hein? hoje, hein? Jordana, então agora vamos começar com você. Conta para nós como é que você veio parar na BPW e o que te motivou a fazer parte da associação. Tá. Quando eu entrei no Cicobi Credmed, eu me deparei com a BPW junto com a Maria Elisa de Poi, que é a nossa presidente do Conselho de Sim, Administração, uma pessoa incrível. Sim. Ela já fazia parte da BPW e eu comecei a ver aquele movimento, né? E ela falando, indo nas reuniões, eu até fui numa reunião com ela antes de me associar. E eu eu me falei assim, recordo dessa reunião. é? Me recordo dessa reunião. Então, e aí eu falei assim, gente, eu quero pertencer a esse grupo, né? Ela falava tão bem e eu via o Instagram, via, né, todo aquele movimento, eu falei assim, eu quero participar. E aí eu falei para Maria Elisa, né? E ela a cooperativa me deu essa oportunidade de estar entrando na BPW. Então foi através do Cicobi Credmed que eu tive esse contato com a BPW e assim, foi muito, muito bom, está sendo muito bom estar aqui. E É, hoje hoje, está aí na diretoria na executiva. diretoria Sim. executiva, é isso aí. E tem algum momento que você vivenciou dentro da BPW que ficou marcante para você? Então, Josi, não tem assim algo específico, Específico? né? Aham. Eu acho que todos os encontros, todas as conversas, todas as trocas são muito especiais. Às vezes, algo mais relevante poderia ser, né, a minha entrada junto com a executiva, né, à frente da diretoria financeira, que é uma responsabilidade e uma honra muito grande de estar aí, né, contribuindo. Eh, e assim, eu acho que a BPW ela é muito mais, às vezes, do que só negócio. Com Ela é certeza. muito a gente conectar com as pessoas, com as histórias. A gente estava até ali agora conversando, e assim, a gente olha tantas mulheres, a gente acha que ali tem uma mulher tão forte, mas por trás tem tanta fragilidade, tem tanta vida e tem tanta verdade, É. que é muito gostoso essa troca, né? E a gente se conecta através das dores. Sim. Então, a BPW traz
muito isso para nós, Com certeza, né? porque a gente vivencia. Às vezes você vê uma mulher forte, e ela realmente é, mas aquilo foi construído com uma certa dor por trás. Sim, E aí, você tendo a oportunidade de conhecer essa dor, acho que é um fortalecimento pra gente, né? Tipo assim, não sou só eu que passo por essas dificuldades, todas nós com passamos, né? certeza, Então, esse apoio mútuo, isso é fantástico, ajuda com muito, certeza. fortalece muito a gente, É, né? é um movimento muito bom. Com certeza. E Jordana, conta um pouco para nós da sua trajetória. Como uma estagiária de 19 anos se tornou uma especialista em relacionamento com empresários dentro do cooperativismo de crédito? Elaine, então, eu comecei muito cedo, né, no cooperativismo de crédito. Por volta dos 19 anos, eu entrei como estagiária, eu sempre quis. Meu pai sempre foi cooperado do Sicoob e eu ia com ele, né, fazer os movimentos. Eu falava, assim, gente, eu quero trabalhar aqui, eu achava bonito, né? Eu falo, eu quero pertencer. E aí eu entrei na cooperativa como estagiária e ali eu fui construindo a minha trajetória e a profissional que eu sou hoje, né, através ali, desde o início almejando chegar na gerência, né? E, e aí, hoje, com 40 anos, eu vejo que 40? 40 anos. Todo mundo fala assim, 40? Eu Vou nem vejo. comentar. Não. Eu construí, assim, uma trajetória profissional baseada em muito relacionamentos com lideranças que me acrescentaram muito, com pares, né, e colegas de trabalho que me ensinaram muito, e também muitos cooperados, porque, assim, a gente compartilha muitas histórias também no cooperativismo com Sim. o cooperado, né, com o Há empresário. um relacionamento mais próximo, né, quando se trata de Sim. cooperativismo, né? Sim, e assim, a gente lida ali com um momento muito sensível das pessoas, né? Lidar com o dinheiro. Então, assim, a gente conversa muito sobre a vida das pessoas. Elas depositam em nós uma confiança e a gente tem uma responsabilidade muito grande ali. Então, assim, acaba que com essa minha função, eu também aprendo muito, muito com os cooperados. E ver os empresários crescendo, né, com os seus negócios através da nossa ajuda, através do meu relacionamento e com o que a cooperativa oferece, é muito gostoso. Então, assim, é uma trajetória muito bonita, de muitas dificuldades, né, de muitos momentos ali que me ensinaram muito na dor também, mas estou aí, ainda na caminhada, né? Ó, você entregou a sua idade, então, É, então tá. Você mesmo falou, não fui é, eu. Há mais de 20 anos você já está nesse mercado do cooperativismo, né? Sim. E nessa trajetória, ao longo desses 20 anos, o que você vê de mudança, né? De Sim, lá até hoje, do começo até hoje. o cooperativismo cresceu muito. O cooperativismo de crédito hoje, ele tem uma relevância muito grande no sistema financeiro, né? Sim. Eh, Isso é notório, né? sim, cresceu Notório, é. muito. E o cooperativismo, para vocês terem uma ideia, deixa eu pegar aqui a anotação para mim não Sim. falar errado. Mas hoje o Sicoob tem mais de 4.600 pontos de atendimento espalhado pelo Brasil todo. Atingimos aí E recentemente a marca de 10 milhões de cooperados, né, no Sicoob Uau! isso, nacional. em nível nacional. olha, E assim, Esse número há muitas 20 anos atrás, bem bem, menor. bem, bem menor. No começo da minha trajetória no cooperativismo, quando eu ia, né, falar sobre a cooperativa, abrir uma conta, era assim, muito mais difícil do que é hoje, né? Porque as pessoas não tinham tanto conhecimento e às vezes nem tanta confiança, né? Mas para vocês terem ideia, muitas cidades do interior, o Sicoob foi a primeira instituição financeira a estar naquela cidade, ajudando a comunidade a crescer, né? Fomentando negócios, gerando emprego. Então, assim, o cooperativismo ele é muito mais do que uma instituição financeira para emprestar dinheiro. Ela é uma cooperativa que preocupa muito com o crescimento da comunidade, Ela né? acompanha esse crescimento, Sim, incentiva, né? ela Você vê incentiva. isso presente em vários projetos, né? Sim, Apoiados e sim, patrocinados pelo próprio Sicoob. A gente sim. vê isso acontecer muito. O Cicobi Credmed, ele tem muito enraizado mesmo na sua cultura. A gente fala que é o cooperativismo raiz, né, Giovana? Sim. Tanto que a gente tem aí parceria com o Sebrae está sempre junto Sim, com a gente, oferecendo para os nossos cooperados
todos os treinamentos, todos os projetos que o Sebrae oferece. Na BPW a gente tem várias Sim. mulheres, né, Sim, que, sim. que fizeram aí os treinamentos, todos os programas do Sebrae, e que, assim, que os relatos são incríveis, né, trazem muito conhecimento de Com gestão, certeza, de liderança. com certeza. Então é isso, o cooperativismo de crédito, em especial no Sicoob Credimend, é muito mais do que vender um crédito. É realmente pegar na mão do cooperado, é um atendimento consultivo, para a gente poder oferecer a melhor solução financeira. E o passar dos anos foi consolidando esse propósito, Com né? certeza. Que Dentro da interessante. nossa cooperativa, a gente tem uma liderança que traz muito isso para nós, né? A gente tem a Elma, que é a nossa diretora de Sim. negócio, a Maria-Elisa, que é a nossa presidente do Conselho de Administração, e o Álvaro, que é nosso diretor de risco, que nos traz todo esse incentivo, né? De, gente, vamos fazer um atendimento consultivo, vamos estudar para a gente poder levar mais conhecimento e mais resultado para os nossos cooperados. É um perfil ali adquirido, né? De Sim. atendimento humanizado, digamos Com assim, né? certeza. Uhum. Assim. E me conta uma coisa, qual que é o maior erro que os empresários cometem quando procuram crédito? Então, geralmente os empresários, eles esperam um momento de dor e dificuldade, não todos, né? Mas a maioria das vezes o empresário ele vê o crédito como uma solução de um problema e de uma dor. Não que isso seja errado, tá tudo certo, acontece, porque o mercado ele oscila muito. A gente está vendo aí hoje atualmente o mercado mudando muito com Sim. tecnologia, com IA, né? Com a economia que não está fácil, a Sim. política que está deixando todo mundo um pouco muito com medo. Então, assim, buscar o crédito em momentos de dificuldades, tá certo, mas a gente não pode usar o crédito somente para esses momentos de dificuldade. A Essa gente pergunta que eu precisa, queria te fazer. sim, a gente precisa antecipar. O brasileiro, ele tem por cultura não ter uma educação financeira, né? E é algo que o Sicoob Credmed preza muito. A gente tem a nossa diretora, a Elma, e o Álvaro, que sempre faz eventos, né? De consultoria, na verdade, peraí, fugiu o nome. Conscientização. De educação financeira Gestão e financeira. gestão financeira. Então, assim, o empresário, ele precisa anteceder, precisa entender o fluxo de caixa dele antes, para ele poder buscar um crédito para investimento, Para para crescimento, um não para pagar crescimento. dívidas, né? Sim, Porque sim, é muito comum a procura pelo empréstimo porque você está endividado, né? uhum, A gente vê muito isso acontecer. E existe essa questão que você está falando agora, até a pergunta que eu queria te fazer, sobre o empréstimo para o crescimento financeiro, né? sim. E não tem muito essa cultura. A gente vê isso na prática, né, Jordana? Tem os empresários que buscam sim para o crescimento e para o investimento, mas ainda existe muito essa busca para sanar ali uma dificuldade e uma dor. E aí a gente entra, né, atendendo ele. Às vezes o cooperado vem buscar um tipo de crédito e a gente conversa ali, a gente instrui um outro tipo de crédito que vai atender ele mesmo e não vai, às vezes, afundar mais ainda. Infelizmente, a gente vê muito no sistema financeiro, né? Isso é muito real, né? Algumas outras instituições emprestando. É o que diferencia o cooperativismo dos tradicionais bancos, né? Que o Uhum. cooperativismo alia muito a orientação, né? A Uhum. informação e não a questão do juro mais alto, algo mais nesse sentido, né? É Uhum. onde diferencia uma instituição financeira da outra. A gente vê isso mais na prática, né? Sim. E até o atendimento também, né? Um atendimento mais humanizado humanizado. também, né? Mais leve, Sim. né? É um grande diferencial do cooperativismo, né? Isso é muito de encontro com um dos 7 princípios do cooperativismo, né? Que é apoio à comunidade. Sim. Então, a gente atua dessa forma para justamente gerar esse apoio para fazer a comunidade crescer. Sim, É. muito bacana. Que bom que está crescendo o cooperativismo, né? Sim. E agora tem uma pergunta muito importante aqui. Depois de tantos anos acompanhando empresários, qual a característica você mais vê nos negócios que crescem e prosperam? Elaine, sem dúvida, é o aperfeiçoamento e a busca de melhorar a gestão
é esse movimento que a BPW faz, é esse movimento que o Cicobi Credmed também participa em vários eventos. Eu sei que na hora da dificuldade, né, a gente tende, eu falo por mim, várias outras pessoas, a gente acomoda e a gente se esconde, né? Mas na hora da dor e na hora das dificuldades, a gente precisa movimentar. Sim. Eu estava conversando ontem com uma cooperada, ela falou assim, Jordana, eu passei por um momento muito difícil e eu acabei me acomodando, eu fiquei com medo de sair, eu fiquei com medo de inovar. Porque o medo paralisa, né? É. Então, assim, os empresários de sucesso são aqueles que estão sempre se desafiando, estão sempre buscando movimentos, buscando parceria. Hoje a gente vive num ecossistema que fala muito de parcerias, Sim. né? A gente estava aqui falando, né, Josi? Aham. Você fez uma mudada aí também, Exatamente. né? É esse movimento. E E a parceria é muito importante, até para a gente sim, se fortalecer, né? Hoje falamos várias vezes, né? Falamos. O empreendedorismo é algo muito só, a gente se sente só. E aí, quando você se une a pessoas que às vezes têm um negócio completamente diferente do seu, mas as dores são muito parecidas, né? Aí, uhum. quando você vê que aquela pessoa tem uma dor similar à sua e vocês são pessoas diferentes, então a experiência um do outro facilita o entendimento e você, assim, Você cria um ecossistema, né, exatamente, de... consegue respostas mais E fica fáceis, tudo né? mais fácil, Mais né? fácil. Porque Ou menos é o que a difícil, gente, depende. é o que a gente fala. É o que a gente fala que, né, dentro da BPW a gente faz muito isso, né? De uma unir com a qualidade da outra, né? O que eu Uhum. tenho de bom, porque ninguém é perfeito em tudo, Uhum. Sim. ninguém sabe tudo, né? Então, a Josi é ótima em vendas e eu sou ótima em Em gestão, a gente gestão, a gente se uniu. uniu, né? E trabalha junto, faz essa parceria aí É junto, isso que é bem aí. bacana. E assim vai, sabe? A outra, as meninas da consultoria de imagem vêm e ajuda a gente também, né, a se posicionar melhor, se vestir Uhum. melhor, né? Então, assim, e vai juntando, né? Uma com a É uma qualidade da outra. cooperando com a É sua pegando a experiência no mão uma perfil da da outra outra. mesmo, É né? E isso o aí. cooperativismo traz isso, né, Sim. Giovana? Ó, Giovana que tá. Jordana. É isso aí. Ô, Elane e Josi, igual eu estava vendo, eu leio muito, né, algumas reportagens para a gente poder entender sobre os negócios, os movimentos, porque hoje a gente está vivendo um momento muito desafiador, não só economicamente, mas também do perfil de compra das pessoas, Sim. né? E aí eu estava até lendo uma reportagem que a Zara está mudando a forma de atender os seus clientes. Porque a gente não pode ver a internet como um vilão, né? Como Sim. um concorrente, na É. verdade. A gente precisa entrar na internet. E um movimento contrário que eu, pelas leituras que eu tô vendo, que eu tô lendo e que eu tô vendo o movimento, as pessoas estão querendo voltar para o presencial. Isso vai acontecer o É porque estão presencial. sentindo falta da experiência da Sim. venda. Antes, a gente saía no sábado de manhã para andar pelas lojas, né? Para fazer É, aquele movimento de pesquisar, né? Tem até uns nomes É. populares, assim. Mas, assim, você vai, pesquisa, faz um... Hoje não tem isso, tudo você compra pela internet. Então, as pessoas estão sentindo falta de vivenciar. sim. E aí, muitos lugares, como é o caso até da SME, abre uma forma diferente de oferecer uma experiência de Uhum, atendimento, uhum. né? É o que a Zara está fazendo. Ela Exato. tem uma loja fora do Brasil, né? Agora eu não vou lembrar o país, mas ela tá com uma loja de 250 mil metros quadrados. Então, assim, a pessoa entra na loja, primeiro ela vai viver uma experiência sem precisar necessariamente comprar. Então, ali ela vai ser recebida por uma consultoria de imagem, que a Sim, nossa cooperada isso. e BPW também faz, Sim. né? E ela vai ter toda uma experiência ali. E outra coisa que eu estava lendo, que os jovens, eles estão querendo também ter mais esse contato olho no olho. Eles também estão cansados de internet, que os shoppings estão começando a receber mais jovens Sim. para poder passear ali e ter interação. É um porque- movimento acontecendo, Sim. né? Sim. É porque quanto mais fácil é, né, pela internet, ali, sem esse contato, mais valorizado é esse contato humano, né? Uhum. Então, E vai que ter um bom, né? momento em que... E Exatamente. que bom, Que né, que bom. as pessoas estão tendo essa consciência, né? Porque é muito triste pensar que vai cada um ficar na sua casa, É verdade. só se conectando pela internet, É muito né? prático realmente É. você Sim. comprar de forma online, mas você sente falta de viver a experiência, né? Sim. Mas Isso é é igual uma a Jordana realidade. falou, o empreendedor ele não pode ver isso como Sim. um adversário, né? Ele tem Aham. que saber coexistir, né? Exatamente.
Não, Usar a fazer esse seu equilíbrio, favor, né? exatamente. Exatamente, usar a seu favor, é verdade. Então é isso, bom saber sobre o cooperativismo, sobre todo o benefício que ele causa na sociedade de uma forma Na geral, né? sociedade, Muito bom, com tá vendo, certeza. gente? Como é importante participar do podcast, Sim, assistir, né? Muito aqui conhecimento é muito adquirido. conhecimento, exatamente. Mas vamos falar um pouquinho agora sobre investimento, Elaine? Opa, eu Né? adoro. Vamos investir. Eu gosto É um também. assunto que eu adoro. Então vamos lá. Bom, a pergunta agora vai para a Giovana, né? Que ela é especialista na parte de investimento. Eu sou, na verdade, gerente de pessoa física. Sim. Eu gosto muito dessa parte de investimento, é uma área que me atrai bastante. Eu tenho certificação da Ambima também, então estou aí para Que contribuir um bom. pouquinho. E atua dentro do Cicobi Credmed como Como gerente de de pessoa pessoa física, física. isso mesmo. Ok. Multiusos essa gerente, viu, gente? Aproveitem ela lá. Giovana, responde pra gente. Para quem nunca investiu, quando é o melhor momento e como começar? Ok. Essa é uma pergunta muito importante porque muitas pessoas esperam o momento certo. E o momento certo para começar a investir, ele não existe. Então, se você for esperar seu salário aumentar, a conta diminuir, sobrar um dinheiro no fim do mês, isso não vai Não vai acontecer, né? acontecer. Dificilmente vai acontecer, você não vai conseguir fazer essa gestão. Realidade. Exatamente. Então, o primeiro passo é começar. Independente se é R$ 50 por mês, se é o valor que você tem, você precisa começar. E o segredo de ter esse investimento é ter a constância, né? O investimento ele tem que se tornar um hábito, ele tem que ser uma prioridade. Então, da mesma forma que você tem as suas contas fixas, você sabe que você precisa pagar aluguel, precisa pagar energia, você precisa fazer aquele valor de investimento. Para quem não tem nenhum valor investido, a primeira coisa é fazer uma reserva de emergência. Por quê? É aquele valor que vai ali te salvar, né? Numa situação de emergência, né? Numa situação que você não estava esperando. Então, esse é o primeiro passo. E aí, como, né? Para essas pessoas que não têm contato com investimento, a melhor opção é a renda fixa. É um tipo de investimento mais seguro, né? Ele não tem tanta oscilação, você não vai perder dinheiro numa renda fixa. E quando a gente fala sobre investimentos, existem três pilares, né, no investimento, que é a rentabilidade, a segurança e a liquidez. E esses três, eles nunca vão existir juntos, eles nunca vão estar como destaque em um tipo de investimento. O que diferencia o conhecimento de cada pessoa sobre isso? Como ela vai escolher a melhor forma? Na verdade, é o perfil de investidor. Então, você sempre vai ter que abrir mão de pelo menos um desses três. Sim. Nesse caso, né, dessa pessoa que não tem nenhum investimento, está fazendo uma reserva de emergência, ela vai precisar abrir mão da rentabilidade. Por quê? Ela precisa de um investimento com alta liquidez, ou seja, que você tem acesso no momento que você precisar, porque não adianta nada você fazer uma reserva de emergência, ter uma emergência e não conseguir... E não poder resgatar o dinheiro para resolver a emergência. Tem ali uma carência, exatamente. E precisa ter segurança, né? Porque você não pode correr o risco de perder o seu dinheiro sua reserva de emergência. Então, nesse primeiro momento, o investidor ele precisa abrir mão um pouco de rentabilidade, né? Então, e aí para isso existem muitos investimentos. Na cooperativa nós temos o RDC, né? Que é o Recibo de Depósito Cooperativo. No nosso caso, né, não tem carência, mas existem outros também, LCI, LCA, Tesouro Direto. Mas a informação o papo que rola na internet é que a poupança não é mais um bom investimento. Não, confere? Confere, com porque certeza. isso é muito dito, né? E tem muito dinheiro na poupança, viu? Tem, né? Muito. São Muito dinheiro ainda em muitas poupança. pessoas ainda tradicionalistas, né? Que tem Exatamente, medo, né? tem muito medo. E aí, para isso, né, a principal coisa é você se informar. Então, por exemplo, na maioria dos investimentos, eu falo na maioria, né, porque existem instituições que não têm, na maioria dos investimentos em renda fixa, eles contam com a garantia, né, do FGC ou FGCOP. Essa é outra coisa importante de trazer, porque o FGC é o Fundo Garantidor do Crédito, cobre até 250 mil por CPF, né, por instituição financeira, e uma
informação interessante é que o da cooperativa é diferente dos bancos. Então, os bancos têm o fundo garantidor do crédito e as cooperativas têm o fundo garantidor do crédito das cooperativas. Então, são fundos Olha, diferentes. que interessante. Legal. Quando teve Interessante. aquele caso do Banco Master, né? Que teve aquele rombo no fundo garantidor, o fundo das cooperativas Não foi sofreu afetado. afetência. Exatamente. Que legal. Que legal. Ô, Giovana, e quem já conseguiu fazer a reserva de emergência, como se blindar psicologicamente para não resgatar o dinheiro na primeira dificuldade? Difícil, né? Olha, essa parte- Ah, isso pra mim, isso é Essa importante pra parte- mim. Giovana, eu quero a dica também. Isso é importante pra mim. Elaine, essa é a pergunta de milhões. É assim, resolveria a vida de metade dos brasileiros. Mas o que acontece? O brasileiro, né, ele, culturalmente, historicamente, ele não é incentivado a investir. Então, o que acontece é que quando a pessoa começa, ela sabe que ela tem aquele dinheirinho ali e aí qualquer coisa ela quer utilizar. A primeira coisa é identificar se realmente é uma emergência, é uma situação atípica, e aí, se for, tá tudo certo você utilizar, você fez o fundo para isso. Uhum. Agora, o que a gente tem que observar é se essa situação que aconteceu é realmente uma emergência ou se é algum comportamento que a gente precisa mudar, né? Se é alguma situação que a gente deixou de se planejar e precisou usar esse valor. Então, por exemplo, muita gente acha que, às vezes, né, a gente que trabalha com atendimento, chega aí na época, no início do ano, pagamento de imposto, o pessoal vai desesperado porque não contou com o valor do imposto. Mas se você tem um carro, você sabe Sabe que que você tem que aquela pagar o conta IPVA. acontece ali nos 3 primeiros Exatamente. meses Se do você tem ano, uma né? casa, você É. sabe que você vai ter que pagar o IPTU. Falta o planejamento, né? Exatamente. Então, Dentro das porque... PJs, eu vejo muitos empresários juntando todo mês o Todo valor para mês, poder Exatamente. pagar. Essa era né? uma dica que eu ia... Eu faço isso. Exatamente. Mas a pessoa A Elaine, ela é um física somente, ela exemplo, tem né? essa resistência, né? Sim, De tem. fazer, Exatamente. de ter esse E muita comportamento. gente deixa pra resolver como que vai fazer ali na hora que você já tem que pagar, né? Aí é um Deus nos acuda. E aí, às vezes, recorre a uma linha de crédito, né? Ou tem que pagar um valor altíssimo, porque o IPVA, por exemplo, vai parcelar só em 3 vezes. É. Por que você não começa 10 meses antes e parcela em 10 meses ainda, vai deixando esse valor numa renda fixa para ir rendendo até chegar o momento de pagar? Então, são alguns comportamentos que a gente vai mudando no dia a dia que ajuda a gente a ter esse planejamento. A outra coisa é se observar se isso não é alguma questão relacionada ao consumo, né, ao consumismo ali, alguma compulsão de compras. Por quê? A gente estava até falando sobre isso, né, sobre hoje a facilidade que é. Então, antigamente, quando você pensava em comprar alguma coisa, você tinha que arrumar tempo para ir na loja, você tinha que... Enfim, né? Você tinha que se Eu sofro programar, com isso hoje. escolher. Aí, às vezes, você vai numa loja, não dá certo, aí você tem que ir em outra. Então, era muito mais difícil, né? E hoje, ali, você tá... Hoje é tudo mais fácil. Tudo mais fácil. Tá Você tá na ali num mão, aplicativo de vídeos, você consegue entrar ali, e aí o seu cartão, ele já tá conectado, então, em 3 cliques, você fez a compra num domingo, 2 horas da manhã. Pois é. Então, a gente tem que observar, se for esse tipo de comportamento que tá fazendo você tirar dinheiro da sua reserva de emergência, você precisa arrumar uma forma de se blindar psicologicamente para que isso não aconteça. E aí tem algumas dicas práticas, né, que a gente pode colocar aí, que é, por exemplo, né, nesse tipo de situação, você observa que você é muito compulsiva e você faz a compra ali na mesma hora, né? Você vê um anúncio e já quer comprar na hora. Tira os cartões, não deixa o cartão cadastrado na plataforma, desinstala o aplicativo, se for possível, dificulta, bloqueia o seu cartão para compra online. Para não por quê? comprar pela emoção, né? Exatamente. Para Por quê? de seguir essas lojas. Aí Não, você já tá me isso Você não pedindo tá muito. gostando, né, dessa Eu não tô parte. gostando desse papo. Vamos mudar de assunto? Não. Ela me Porque tá chama de cutucando a minha Não, mas ferida. é importante. Ai, Não, mas é chama importante, chata, gente. Porque eu pego no pedaço. Eu Não, sou mas- tudo isso aí que você falou. Não, e outra, você faz a cliente gastar o cartão dela. Claro, eu faço. Mas é, não a tem Jordana problema tá nenhum. falando. Não tem problema nenhum. Inclusive, a gente precisa, né, de um Sim, mimo de né? vez em quando. O problema é quando isso se torna uma compulsão e quando você deixa de pagar coisas importantes para Sim, comprar outras coisas, né? Ou às Tudo é vezes se enrola no equilíbrio, rotativo. né? Tudo que Exatamente. foge do equilíbrio. Exatamente. Isso é uma realidade. Exatamente. E aí é a situação de você colocar alguns
algumas barreiras, exatamente, algumas dificuldades, porque ali no tempo que você vai abrir o aplicativo para gerar um cartão virtual para cadastrar no site, às vezes você já pensa, não, peraí, talvez eu não precise disso agora. Nossa, eu comprei Você ganha 2 um meses minutinho a mais passado. para pensar. É. Pode ser que nesse De minutinho eu não preferência- pense, mas eu tenho ele ali de De reserva. preferência dormir e no outro dia você Exatamente, decidir, melhor né? Porque o conselho. cérebro, ele Aham. estabiliza. Vamos e estender a esse emoção podcast por umas calma. 3 horas? Talvez isso vai me ajudar na minha realidade consumista. Então, mas esses são, assim, algumas coisinhas, né, práticas. Em questão Sim. de investimento também, é importante não ficar olhando toda hora, né? Porque quando você abre o aplicativo toda hora, você lembra que o valor tá lá e você, nossa, eu tava querendo comprar essa bolsa, mas eu tenho aquele dinheiro guardado. Então, assim, deixa ali, às vezes, numa aplicação programada em que você não vai ver nem saindo, você Sim, coloca o valor, sim. ela vai pra lá sem você ver. Tudo é comportamental, né? Exatamente. Falar nisso, consórcio é investimento? Essa é uma excelente pergunta. Muita gente questiona, consórcio Muito. não, é investimento. Aham. Tem uma Muita gente dúvida, né? vende como investimento e muita gente compra como investimento. Se a gente for parar para pensar no significado real da palavra investimento, né, seria algo que você aporta um valor, você tem um retorno financeiro sobre ele. Sim. Então, se a gente pensar por essa característica, o consórcio ele não é Não é. considerado um investimento, Sim. porque o consórcio ele tem uma taxa de administração, né, uma taxa que você paga para a administradora fazer a gestão dos recursos daquele grupo. Então, você não tem um retorno. Porém, ele é utilizado como estratégia de alavancar patrimônio. E a taxa de administração do consórcio, ela não é juros composto, então ela não é juros igual o empréstimo, que é juros Sim. sobre juros, né? Então, por exemplo, fazendo uma comparação aqui básica, né? Um consórcio de automóveis, por exemplo, com uma taxa de 8%, que é a nossa atual, né? Excelente, hein? Sim, excelente. É 8% sobre o período total. Se a gente for fazer uma taxa equivalente mensal, dá menos de 1% ao mês. Então, em certos casos, compensa você, ao invés de você descapitalizar, né, tirar toda a sua reserva, tirar todo o valor que você tem para comprar o bem à vista, você faz o consórcio, Se dá uma organiza. exatamente, dá uma parte como lance e o restante fica ali rendendo e gerando um juros maior do que você está pagando de taxa de administração do Olha, consórcio. que Então a legal. resposta é depende Depende, da situação, de cada Exatamente, situação, né? Exatamente. Mas muita gente usa o consórcio para aumentar patrimônio, Sim. né? Tem gente que Sim. vive de É. comprar consórcio e vender consórcio. Exato. É uma forma Tem, de tem mentores de que dão segurar mesmo aulas, ali, né? Cuidado, tem alguns gurus aí, mas É. tem pessoas que dão aulas sobre isso, como Sim, como fazer. alavancar patrimônio com Exatamente, consórcio, como sim. alavancar. Josi, o patrimônio. segredo é você ter um bom relacionamento com a instituição Sim. financeira. Eu acho que Uma relação de confiança, né, Sim. Jordana? porque você está ali lidando com aquilo que eu já disse, com algo muito sensível. Então, assim, você tendo um relacionamento próximo com o seu gerente ou com um assessor, né, de alguma coisa, uma consultoria financeira que vai te direcionar, faz toda a diferença. Porque não é fácil administrar dinheiro, gente. não Não. A gente ouve muitas pessoas falando aí na internet como se fosse fácil e não é. O dinheiro ele é muito tentador, né? E assim, algo que eu quero também frisar aqui, empresário e empresárias, o crédito ele é saudável. O crédito ele precisa, ele sim faz os negócios crescerem e alavancar. Você precisa ter um bom gerente, uma boa pessoa para poder te instruir, para você seguir o caminho certo e usar esse crédito de forma Conforme consciente. cada necessidade. Com certeza. Né? Que bom. Não, foi tão bom, hein? Nossa, que aula! Que Eu- aula! Teve uma hora que eu não tava gostando. Mas depois eu comecei a Eu gostar. tava Porque adorando tudo. a gente tem que ter disciplina, Não, mas, né? ó, a gente Aí, tá pode... vendo? A gente tem que ter a disciplina, assim, para saber lidar com o dinheiro. Como você falou, é tentador, né? Então, você poder comprar é tentador. Mas a gente tem que saber a hora certa, o limite É de cada emocional, coisa, né, gente? É emocional. A compra é Eu sou emocional, né? emocionada. Então, assim... E é complicado você lidar com o emocional, né, gente, né? Então, assim, e vai de muito de pessoa para pessoa mesmo. Tem pessoas mais emocionadas, né? vai do seu momento de vida também. Então, assim, uma pessoa que está iniciando agora, né, tá tentando Sim. buscar aí aumentar o patrimônio, vai ser uma coisa. Agora, a pessoa que já está estável, já tem ali sua casa, seu carro, tá
Então, vai isso muito do aí. perfil. Que Muito delícia esse bacana, bate-papo, gente. viu? Ai, Muito que conhecimento bom. adquirido, Que né? bom. Nossa. Assim, me trouxe mais alegria em ser uma cooperada, né? E fazer Aham. parte Bom. desse processo. Não, e Muito o bom. maravilhoso também é ver duas jovens, né? A Jovens. Jordana falou que ela tem 40 Uma jovem senhora de 40 anos que não Não parece. sei como, né? Não sei como. Aí, nossa, meu Eu não vou Deus. perguntar a sua idade. Ah, eu tenho 25 anos. É uma menina, A idade da é. minha filha. Não, e olha só, 25 anos, com 9 na tanto cooperativa. conhecimento, assim, Com né? esse conhecimento, Todo né? esse Sim. conhecimento, toda Que essa bênção. bagagem, né? Parece até que, né, tem mais idade, né? Sim. Pelo conhecimento que tem. Não pela aparência, Mas tem é, cara de menina também, mas pela as postura duas, mesmo. né? Cara exato. de meninas mesmo. E é muito bom ver isso, né? As duas não, as Principalmente quatro. as quatro. É. Ver jovens assim, né? Como Sim. você, Que que bom. com tanto conhecimento, né? Tão competente, já especialista no assunto. Parabéns, É viu? isso aí. Obrigada. E eu vou beber minha água Prazer, nesse copo gente. lindo Sim, que eu Você ganhei. também. Caiu aqui. O papo foi bom, mas deu sede. É. Meninas, queremos agradecer a presença de vocês. Foi enriquecedor esse bate-papo. Temos certeza que quem acompanhar esse podcast no canal da BPW também vai se enriquecer com bastante conhecimento. Tá vendo? E ser uma mulher BPW é isso, gente. E olha o nível que Olha. foi esse podcast, hein, gente? nível. Olha o nível. É isso E aí. isso é assim com todos os associados, porque temos mulheres sempre incríveis aqui dentro da BPW, né, É, Jordana? com certeza. Quem E quiser se Trazer a fortalecer. Giovana pra Então, tem que é, procurar um jeito pra entrar. Né? É. Temos A gente já tá com a BPW já. Adriele, Sim. que também tá É, na da Jovem. A gente Cicobi precisa também. levar a Giovana. Tá vendo? É isso Vamos, aí. vamos arrumar isso aí. Cicobi Credmed em peso, porque o Cicobi Credmed tem muita mulher, viu? Sim. Em todo lugar que a Então. gente vai, a gente entra em peso também, É. né? Todo treinamento. Mas a mulherada domina, gente. Isso é uma É. realidade. É. Meninas, muito obrigada. Obrigada a Muito vocês, obrigada foi um mesmo, prazer. viu, Jordana, Giovana? Foi, assim, excepcional o nosso podcast. Adorei. Que E bom. vamos continuar esse assunto depois, Vamos né? sim. Tô achando que tem gente que vai puxar sua orelha depois. Vai. Mas é outra história. Gente, obrigada pela participação de vocês. Até o próximo podcast com mais uma história incrível para contar. Muito obrigada. Tchau. Tchau.